Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos, uma epístola, uma carta muito forte, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, quero dizer que você é um vencedor, que você é uma vencedora e está perseverando. As Escrituras dizem que aos vencedores entrarão no reino de Deus. Aquele que vence é necessário perseverança, gente, como vocês estão fazendo. Mais um estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, carta maravilhosa. Na última aula nós falamos sobre o quê? Sobre não trocar o mal por mal, mas vencer o mal com o bem. O Senhor Jesus, ele diz, se alguém te der um tapa na sua face, vire também a outra. Se teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Não troque o mal por mal, mas vença o mal com o bem. E hoje vamos estar lendo Romanos, capítulo 13. Pegue aí as Escrituras, a Bíblia, porque eu quero apenas ler e que você confirme aí nas Escrituras. Para a glória de Jesus, para você ter aquela convicção que está escrito. E vamos pegar essas Escrituras, colocar no nosso coração, na nossa vida, em nossa conduta. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos lá. Apóstolo Paulo dizendo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Olha aí. Um certo dia eu estava fazendo um trabalho, aí parou uma viatura da polícia. E eu desejei um bom dia para eles e disse, meus amigos, vocês estão lá em Romanos capítulo 13. Deus deu autoridade. Que o Senhor Jesus abençoe o dia de vocês, que Jesus dê força para vocês. Então está escrito aqui, gente, em Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Tem muito tipo de autoridade, gente, que não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, vamos supor, não é a vontade de Deus, tem muita coisa. Porém, Deus, ele permite e ele trabalha sobre essas autoridades. Por causa que o coração do homem mudou muito depois do pecado. O homem ficou muito depravado. Eu acredito que se deixasse os homens fazer tudo o que eles queriam, eles iam quebrar as lojas, eles iriam roubar tudo, os homens iriam se destruir. Então é necessário o exército, é necessário ali a polícia, não porque é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas é uma forma de Deus trabalhar num mundo caído desse jeito, num mundo perverso desse jeito, aonde as pessoas sequestram as crianças, aonde as pessoas vão roubar o outro. Isso é falta de amor, gente. E vão roubar, vão sequestrar o próximo. Olha o que o Hamas está fazendo ali em Israel. Então, meus amados, Deus ele constituiu essas autoridades.
e não tem autoridade que existe que foram por ele instituídas. Versículo 2. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. Então, aquele que fica contra, as autoridades falam isso, a pessoa vai contra. E você também, estudando, capacitando, você pode também virar uma autoridade. Deus pode te usar. E a maior autoridade é aqueles que vivem fazendo a vontade divina, a vontade de Deus. Precisamos sempre saber, gente, que quando tem uma lei que vai totalmente contra os princípios de Deus, o que a gente tem que ficar, missionário? Fique com o Senhor Deus, como Pedro. Pedro e os apóstolos lá na época da igreja primitiva, ele estava pregando, as autoridades chamaram ele e falaram: ó Pedro, você não pode falar desse nome de Jesus. Vocês não podem anunciar o evangelho de Jesus. Aí Pedro olhou para eles e falaram assim: olha, autoridades do povo, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Então importa a gente obedecer a Deus do que os homens. Importa a gente obedecer a Deus do que vocês. Chega aí, irmão, uma lei dizendo que é proibido a gente falar de Jesus Cristo. Não é? Aí fica difícil. Porque Jesus, ele diz: vai por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então oramos ao Senhor para que o Senhor possa levantar autoridades, homens que temam a Deus, que respeitam o Senhor e que criam e que façam leis que não vai contra a vontade de Deus. De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor. É verdade. Quando se faz o bem. Eu estou num lugar, gente, aí a Polícia Federal veio em minha direção. Eu vou achar bonita a viatura. Entendeu? Eles vão descer, vão abrir a porta, vão dar o bom dia, eu vou dar o bom dia. Né? Quem não deve, não teme. Não teme. Quem não deve, não teme. Porque os magistrados não são para o temor quando você é uma pessoa boa, quando você faz o bem. O que você tem medo? Se você está com o seu veículo, passando ali numa barreira policial, a barreira manda você parar, você está tudo em dias, tudo direitinho. Você vai ter medo de quê que você vai ter medo? E sim, quando se faz o mal. Aí você pode dizer assim: missionário, que tem de leis injustas e tal. Irmão, nós não estamos num paraíso. Nós não estamos no milênio com o Senhor Jesus Cristo ainda não. O reino de Deus já está na terra, mas em breve Jesus voltará e nós vamos, junto com Cristo, reinar sobre todas as nações. Mas no momento, tem muitas leis caídas. No momento, nós estamos nesse mundo pecaminoso. Porque os magistrados não são para temor quando uma pessoa faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quando você faz o mal, quereis tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvores dela. É verdade, as autoridades vão te honrar. Você como um cidadão, você não teme. Visto que as autoridades é ministro de Deus. Então nós precisamos entender também, gente, que uma pessoa ser um policial, a pessoa ser uma autoridade, isso também é um ministério. Não totalmente forte para a igreja, como um líder, um pastor, como, no meu caso, um missionário,
como um mestre da lei, um profeta. É diferente. Esse ministro aqui, eles estão também fazendo a vontade de Deus. Estão, gente. Mas é no nível deles, né? Visto que as autoridades é ministro de Deus também, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Então, quando ali um homem, um servo de Jesus Cristo, é um policial, e ele em combate termina tirando uma vida de uma pessoa ali, Deus não vai requerer o sangue dele não, viu? Deus conhece o coração desse profissional, é um servo de Deus, e ele está ali na autoridade com o Senhor Deus. Não é que é a vontade de Deus, gente, que morra a pessoa. Não, a vontade de Deus já foi dita, é boa, perfeita e agradável. Mas se faz necessário essas violências, faz necessário esses acontecimentos, porque o homem está caído. Vamos supor entra uma pessoa com bomba querendo se estourar dentro de um shopping, armado. A polícia vai ter que agir. Não é porque ela quer, não é porque ela acha bom. É porque aquela pessoa ali está fora de si e está com bombas. É triste, mas é realidade. Ela traz a espada, pois é ministro de Deus. As autoridades é ministro de Deus. Vingador para os castigar o que pratica o mal. Então, meu amado, não pratique o mal, nem contra o próximo e nem contra si mesmo. Eu estava recentemente conversando ali com um pastor e ele disse, né, que um dia ia subir num monte e quando ele estava subindo com o carro dele, um monte de jovens saíram correndo, subindo assim, tipo com medo. E ele ficou sem entender, mas depois foram falar que tinha muitos ali que estavam fumando maconha, né, usando drogas. Aí pensava que era uma viatura, pensava que era a polícia. Mas nesse caso aí, eu estava até falando para ele, que esses jovens precisam entender que quando eles estão usando drogas, eles estão acabando consigo mesmo. Eles ficam com medo da polícia, ficam com medo das autoridades, mas eles mesmos estão acabando com a vida dele, acabando com o templo e morada do Santo Espírito de Deus, que é o nosso corpo. Não é verdade? Então existe o mal, gente, que você faz tanto com o próximo como você mesmo. Então fuja desse mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor, da punição. Então é para a gente temer, né, e ter temor das autoridades, não com medo só de multa, não com medo somente do Código Penal, não somente do processo penal, ou ser preso, mas também por dever de consciência. Então é algo de consciência, consciência limpa. Porque uma consciência limpa é diferente desses jovens que viu um carro e saiu correndo. Que consciência esses pessoal estão tendo? Vivendo acusados, com medo, devedores. Cristo já pagou toda a dívida da humanidade. Jesus já rasgou a cédula, mas as pessoas vivem sendo acusadas. É triste. Por esse motivo, também pagais tributos. Então, nós precisamos pagar os impostos, porque são ministros de Deus. Missionário, mas tanta injustiça, esse talão de energia está muito caro, de água está muito caro. Irmão, lembra que não é o paraíso. Que na terra tem muita corrupção, muita mentira, muito engano.
mas vamos ser temente às autoridades, viver na paz de Deus, que tudo vai dar certo. O que mais importa é o que eu estou fazendo nesse momento aqui, sentadinho aqui na minha cama, pregando aqui o Evangelho, você ouvindo as Escrituras. Mais importante é viver em paz. Hoje já toquei um violão, já adorei, ontem eu estava adorando. É você ter essa paz para se fortalecer em Cristo Jesus. Não procure confusão, não procure contenda, sofra o dano. Se te mutarem injustamente, se te perseguirem alguma lei, sofra o dano. Diga, Senhor, eu quero viver na paz em Cristo Jesus. Na paz em Cristo Jesus. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Versículo 8. A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor. Então marca aí, a única dívida que nós precisamos estar devendo é o amor. Nunca fale assim, eu não devo ninguém. Devemos o amor. Eu devo, irmão. Final do ano, eu estou até arrumando aqui, eu estou arrumando uns brinquedos para me deixar para umas crianças ali. Eu devo o amor. É obrigação nosso, em nome do amor. Não é algo forçado, não é algo ruim, mas é uma obrigação nossa. Amar, levar uma cesta básica, levar uma palavra, um consolo, levar uma canção, levar uns brinquedos. Então nós devemos sim ter essa única dívida, o amor. A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Então nunca diga assim, eu não devo ninguém. Deve o amor. Diga assim, a única coisa que eu devo é o amor. Diga aí, no seu coração, a única coisa que eu estou devendo é o amor, que eu preciso amar. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pronto. Porque a lei, irmão, não, o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada eu serei. 1 Coríntios capítulo 13. Então o amor, ele é o cumprimento de toda a lei. O erro é fazer o mal. O bom é amar. Se resume nisso, viu, gente? E Deus conhece a intenção profunda do seu coração. Que você está fazendo com amor. Que você está fazendo com nenhuma intenção em cima daquilo ali. Deus conhece. Não adulterarás, não matarás, esses mandamentos, né? Não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marca aí, A única coisa que nós devemos é o amor. Quem ama não rouba. Como é que a pessoa ama uma pessoa e vai roubar? Quem ama não tira a vida do próximo. Quem ama não trai a sua esposa. Quem ama só traz o bem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você fazendo isso, você cumpre toda a lei. O amor. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos supor, se a intenção maior do ramais,
juntamente com os países que estão apoiando isso, é tirar Israel ali daquelas terras, dizendo que não é dele, mas o amor diz assim, não, deixa eles lá, eles estão bem lá, deixa eles ficar à vontade. Mas quando não tem um amor, eles precisam sair. Por quê? Porque a terra é nossa, a terra não é de ninguém, a terra é de Deus. Essa que é a verdade. Mas a pessoa diz, não, eles têm que sair. Aí tem aí brigas milenar por causa de espaço de terra. É triste, viu? E vivem se matando mesmo, viu? Cada um mata ali 1.000, o outro vai ali e mata 2.000, e mata criança e mata. Tudo é a falta de amor. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem o amor, é só o amor, é só o amor, é só o amor, que é o cumprimento da lei. Versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar, diz, do sono. É momento de despertar. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Jesus Cristo te ressuscitará. Você está ouvindo esse áudio, você está estudando aqui essa palavra, você está esperto, viu? Continue assim, nessa perseverança. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio que cremos. Vai a alta noite e vem chegado o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas. Missionário, que obra das trevas são? A mentira, o engano, o amor ao dinheiro. Tudo isso é obra das trevas. Desejos carnais. Eu recentemente estava até conversando com a minha esposa. E eu conjecturando, pregando para ela, eu fechei os meus olhos e disse, olha filha, se eu fosse um cego aqui, ó, tinha muita coisa que eu não ia ver. Eu não ia ver se a pessoa é branco ou preto. Eu não ia ver se a pessoa é feio ou bonito. Eu não ia ver se a pessoa tá com um chapéu na cabeça ou não. Irmão, fecha os seus olhos e vê quanto às vezes esses olhos atrapalham a sua vida espiritual. Passa um momento com os olhos fechados. Faça uma experiência aí de ser cego meia hora ou 1 hora. Faça. Um dia você pega assim um pano, um véu e coloca nos seus olhos, diz para sua família, eu vou passar aqui praticamente 1 hora aqui dentro da minha casa e vou me fingir aqui que eu sou um cego. Meu irmão, eu já não vejo cor de carro, de marca. Aqui o que eu estou vendo? Eu não estou vendo se o celular é iPhone ou Samsung. Aqui, tem uma pessoa loura, capelão e uma morena, eu não estou vendo nada disso. Gente, os olhos, tem muita gente que enxerga e é cego por causa desses olhos. Faça essa experiência que Deus vai falar muito contigo, viu? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedice, não em impudícias e dissoluções, não em contendas. Meu Deus, esse aqui acaba com a pessoa. Contendas, brigas. Tem gente que briga, cada um com a Bíblia na mão. Olha, eu tô para tacar essa Bíblia na tua cabeça e eu tô para fazer você comer essa Bíblia. E ficam brigando. Não vale a pena.
não entre em discussões. Cada um tem o seu entendimento. Ninguém pode fazer uma pessoa crescer forçado. Minha filha tem 6 anos e ela tem a altura dela. Eu não posso forçar. Eu não posso. Recentemente ela pediu para me fazer uma marcação na parede do tamanhozinho dela. E às vezes ela vai lá, papai, será que eu cresci? E quando eu chego lá, ela levanta os pezinhos dela, fica bem alta. Eu digo, baixa esses pés para a gente ver direitinho. Não é forçado, nem ela pode forçar e nem eu. Assim também é a consciência. Cada um tem a sua consciência. E o crescimento dessa consciência depende de Deus com parceria com você. E aí você está tirando esse tempo para conversar com o Eterno? Você está investindo o seu tempo para ler as Escrituras? Então você fazendo isso, Deus, Ele vai crescer o teu entendimento, a expansão da sua consciência. Essa expansão é eterna, gente. A gente vai continuar com ela. E tem gente com a mente tão pequena, com a consciência não entende as coisas do Eterno. Não aprendeu ainda o que contamina e o que não contamina. Não sabe o que é pecado e o que não é pecado. Não tem esse entendimento. Mas andemos dignamente com em pleno dia, nem orgias e bebedice, nem impudices e dissolução, nem em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eita, meu amado, muito forte aqui a palavra, e eu finalizo ela dizendo: nós somos devedores. Missionários, a gente deve Deus? Não, Jesus já pagou o escrito de dívida, que o maligno ficava acusando Deus. Olha, se eu fui condenado eternamente porque eu pequei, por que que o homem, Adão e Eva, pecaram e o Senhor não faz nada? O inimigo ficava acusando a humanidade, como ele vivia ali acusando Jó no livro de Jó. Jó é isso, Jó é aquilo, mas Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu todas as exigências da lei, cumpriu. Não temos mais necessidade de cumprir, ele já cumpriu. Agora o que nós precisamos viver é em gratidão ao Senhor Jesus, que é o nosso advogado, sumo sacerdote, apóstolo enviado de Deus, e viver em amor. Então bota a mão no seu coração, diz assim: eu devo somente o amor. Você deve o amor. Amais uns aos outros. Toda vez quando você vê uma pessoa te pedindo algo, e não precisa nem pedir, gente. Uma pessoa está na tua frente com necessidade, você tem como ajudar, você enxerga aquilo ali. Missionário, por que eu estou enxergando isso? Por que eu estou vendo a necessidade do irmão? Porque Jesus está abrindo teus olhos. Você tem que dizer, em nome do amor, eu vou ajudar. Eu vou cooperar. Por quê? Porque eu devo o amor para as pessoas. É a única coisa. Então, meu amado, essa mensagem se resume nisso. Obedecer às autoridades, fazer o máximo para viver corretamente e amar. Amar, e somos sim devedores, mas em amor para com o próximo. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa cumprir toda a lei, amando e sendo amado. Abraço, Jesus te abençoe. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente?
Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique firme.